Então, todos muito bem-vindos, né? Agora estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube. Então, o Papo de Quinta a gente tem feito de 15 em 15 dias, né? Quinzenalmente aqui. E às 21 horas, né? Nas 3 plataformas, então a gente está ao vivo no Insta, no Face e também no YouTube, né? E aí eu peço para vocês compartilharem aqui com a gente, manda pergunta, interage com nossos convidados, com o nosso bate-papo aqui, para ele ficar mais interessante. E o som tá tudo bem? Me dá um ok, assim, um joinha, se o som tá saindo legal aí em todas as plataformas. Boa noite, Dai. E hoje eu vou bater um papo com o Henrique Moura Rocha, ele é advogado da Moura Rocha Advogados, né, especialista em propriedade intelectual. Hoje a gente vai bater um papo sobre marcas, sobre proteção das marcas, a gente vai falar também aqui da Lei Geral de Proteção, né, de dados, enfim, marcas de uma maneira geral e como deixar essas marcas seguras, protegidas, né? E eu vou convidar o Henrique. Boa noite, Lara. Vamos lá, o Henrique já está aqui. E eu vou chamar ele para esse papo com a gente. Vamos lá. Mandando convite, Henrique. Acho que já foi aí para você. Olá. Pessoal, como vão? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. E vocês aí? Tudo bom. Estou só ajustando meu áudio aqui. Isso, a sua câmera só do Insta que ela tá... Virada. Tá? Então, tem como lá. Você virar? Deixa eu virar aqui. Ficou melhor? Ficou ótimo. A gente não consegue testar o Insta, né? A gente testa as outras plataformas e o Insta sempre é na hora. Não, vamos lá. Deu certo. Deu Ficou certo? bom. Pessoal, Legal. vocês estão vendo aí também tudo bem? Áudio ok do Henrique também? Acho que sim. O pessoal está comentando aqui que está tudo bem. Ótimo, vamos lá. Então, legal, Henrique. Boa noite. Muito obrigada por aceitar esse bate-papo com a gente nessa noite de quinta aqui. O Henrique, gente, o Henrique é uma pessoa, um advogado que está aqui acompanhando a gente, me acompanhando principalmente aí em outras empreitadas aí também, e é uma pessoa que eu super indico para os nossos clientes também. O escritório dele, o trabalho que eles desenvolvem de marcas e patentes é muito sério e muito importante, né? E é um assunto que normalmente a gente não vê, a gente não tem muito conteúdo que né, se fala sobre isso, né? Então, por isso, eu acho que é um assunto super pertinente e importante da gente falar. E eu queria que o Henrique, então, se apresentasse, contasse aqui para os nossos convidados, né, um pouquinho sobre quem é você, sobre seu escritório, seu trabalho. Vamos lá. Obrigado, Aline, por permitir que a gente pudesse compartilhar aí um pouquinho da nossa história, trocar um pouquinho de figurinha sobre a importância da propriedade intelectual e também sobre a lei de proteção de dados que está aí avizinhando a gente aí, é a preocupação de grandes empresários, eu acredito que da maioria dos empresários. Bem, eu sou advogado, já me formei em 2004, atuo com propriedade intelectual desde 2001. Falo que atuo desde 2001 porque entendo que, desde quando eu era estagiário, comecei já trabalhando com propriedade intelectual. E depois disso, continuei pela propriedade intelectual e me dedico a isso desde então. Né? Tenho um escritório... Eu ia te perguntar como é que você tinha ido para essa área. Então, foi desde da época de estágio, então? Desde o segundo ano da faculdade. Na verdade, a mãe da minha esposa, inclusive, da Daniele, que me colocou num escritório, num escritório enorme de propriedade intelectual em São Paulo. E foi lá que, inclusive, eu aprendi muito do que hoje eu pratico, muito do que hoje eu sei. Eu sou muito grato a eles, inclusive. Continuo amigo deles e
tenho muito carinho por eles lá. E aí passei a atuar com propriedade intelectual, me apaixonei pelo tema. Você sempre fala com muita paixão mesmo. É muito bom você ter acesso à inovação antes do mercado, né? Então você tem acesso ao que está por vir de novas tecnologias. É verdade, olhando por esse lado, você tem acesso, então, né, em primeira mão. Você tem acesso a muita coisa que o mercado ainda não viu e que você vai avaliar ali sobre a possibilidade de patente ou não patente e tudo mais, né? Sim. Então, por aí já é muito bacana e tira um pouco da monotonia do trabalho, né? É sempre uma coisa diferente. Então, a gente diz que não é um trabalho repetitivo. Todo dia você chega no escritório e, sem dúvida, você tem coisas novas, inovações chegando, né? Novas tecnologias surgindo. E isso aí bate no escritório e atuamos desde então com isso, né? De 2016 para cá, nós estamos com o escritório em Valinhos, focados nesse assunto e também no auxílio às startups, porque, enfim, startup está intrinsecamente ligada à inovação tecnológica. Sim. E, portanto, a gente também faz esse trabalho de mentoria às startups e auxílio aí à proteção desse ativo que a gente entende importante. Marcas, nosso principal ativo, né? Marcas, um deles, né? Quando a gente fala em marcas, a gente entra em propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual um todo é um ativo muito importante. Tá. Acho que, se não o mais importante, tão importante quanto o ativo pessoal. Tá. Né? As pessoas que compõem uma determinada empresa também, né, são incluídas dentro desses ativos que a gente fala que são ativos intangíveis. Tá. Que constitui, sim, o maior patrimônio da empresa e, certamente, é um patrimônio maior do que o que você tem ali de patrimônio de ativos tangíveis, né, de estoque, de caminhões, com certeza. de equipamentos. Sim, com certeza. Você sabe, Henrique, eu estava pensando que talvez não seja claro para todo mundo a diferença, né, entre propriedade intelectual, direito autoral, marca, patente, não sei, mas é uma impressão que eu tenho pelas pessoas que eu converso e às vezes não é uma coisa que a gente já, enfim, esclarece rapidamente. Você pode esclarecer para a gente, Claro, para a gente dar claro. uma azeitada, assim, sobre esses termos, né? Claro. É comum entrarem em contato com o escritório pedindo que querem patentear uma marca, por exemplo, ou registrar uma patente, né? É claro que, do ponto de vista prático, leva-se ao mesmo resultado, mas para que possamos entender um pouquinho a diferença entre um e outro, né, nós podemos falar de um gênero que é uma área do direito empresarial chamada propriedade intelectual. Né? A propriedade intelectual, ela subdivide-se em propriedade industrial, direitos autorais e o que a gente chama de direitos especiais, que são conhecimentos tradicionais de indígenas, né, e conhecimentos tradicionais de outros povos, questões envolvendo tipografias de circuitos integrados, essas coisas. Mas, quando a gente fala, então, propriedade intelectual, a gente sabe que tem, nesse balaio propriedade intelectual, nós temos propriedade industrial e direitos autorais. Tá. Quando nós falamos de marcas, patentes, desenhos industriais, transferência de tecnologia, prática de concorrência desleal, nós estamos falando, então, de propriedade industrial. Tá. A propriedade industrial ela é voltada exatamente ao empresário, ao comércio, ao desenvolvimento empresarial das atividades. Certo. Né? Enquanto que o direito autoral ele está muito voltado às artes, à criação do espírito. Tanto que a lei fala que é protegido por direito autoral a criação do espírito. E, portanto, a criação do espírito humano. E aí a gente entra numa discussão se inteligência artificial é capaz de ser titular de direito autoral, por exemplo. Tá, né? Sim. Mas, voltando ao aspecto dentro do marketing, por exemplo, marketing, as nossas áreas correlatas de agências,
Então, a gente está dentro desse guarda-chuva que você está dizendo agora. Propriedade industrial. Você está nos dois, na verdade. Tá. A agência de comunicação, ela está dentro da propriedade industrial, na medida em que ela é responsável pela criação das marcas, né? Desde aquele processo de naming, branding e assim por diante. Tá. Mas ela também contempla os direitos autorais, na medida em que as campanhas são desenvolvidas, as ilustrações, o conteúdo das campanhas requer todo um processo criativo. Sim. Né? E esse processo criativo compõe uma parte protegida por direito autoral. Tá. Entendi. Quando você fala a diferença entre marcas e patentes, eu posso dizer o seguinte: a patente é o aspecto técnico de um produto ou um processo de fabricação que você desenvolve e que esses aspectos técnicos não presentes no mercado é que serão protegidos. Né? Então, a gente pode dar um exemplo bem simples aqui. Quando não existia a caneta, então, quando foi desenvolvida a primeira caneta, ali nós tínhamos a originalidade, surgiu-se a primeira caneta. Então, nós tínhamos ali uma patente de invenção. Tá. Né? Aí, depois disso, passou-se a aprimorar a caneta, de forma que, por exemplo, se colocasse uma borrachinha para que não machucasse os dedos. Também tem uma característica técnica, mas não é a caneta propriamente dita, e sim um aprimoramento. Então, você teria a proteção deste aprimoramento técnico, que é a patente de modelo de utilidade. Certo. A marca, por outro lado, a marca é um sinal distintivo que vai identificar uma empresa ou até uma pessoa física, né, e fazer uma relação entre o produto ou o serviço que ela desenvolve e diferenciá-la dos concorrentes. Essa é a função principal da marca, é diferenciar o detentor dela dos concorrentes e os seus respectivos produtos. Tá. Aí a gente fala em algo sobre reputação e tudo mais, né? Certo. Por exemplo, hoje você tem, e aí do ponto de vista do marketing, você pode explicar muito melhor do que eu, você tem marcas que trazem todo um conceito, por exemplo, Apple, né? Ferrari, é um conceito por trás da marca, mas que já é capaz de identificar a reputação do seu titular. Sim. Né? Pois não. Não, pode finalizar teu raciocínio. Faz com que isso se diferencie dos demais, e aí gere uma concorrência saudável, inclusive. Tá. E, Henrique, para que tipo de empresa ou que tipo de situação é indicado registrar uma marca? Né? Você entende de que maneira isso? Vamos lá. Para todo empresário, para todo empreendedor, para toda aquela pessoa física ou jurídica que vai desenvolver uma atividade com uma finalidade empresarial, de obtenção de lucro e desenvolvimento do seu negócio, é aconselhável você proteger a marca. Tá? É importante dizer que a marca pode ser protegida em nome de pessoa física, desde que essa pessoa física tenha a condição de comprovar que ela tem uma relação com a atividade que ela vai prestar. Por exemplo, o Henrique, na condição de advogado, pode registrar uma marca em meu próprio nome, Moura Rocha, tá, para serviços jurídicos. E eu não precisaria nem ter um escritório para isso, bastaria eu demonstrar com a minha carteira da OAB que eu exerço a profissão de advogado e, portanto, eu teria direito de registrar esta marca para esta atividade. Tá? Aí você comprova essa correlação que você falou. Isso. E isto é importante porque, no passado, há um bom tempo atrás, existiam práticas de pessoas que depositavam e até registravam marcas em seus nomes, marcas de pessoas famosas ou marcas famosas que não tinham sequer vindo para o Brasil e depois saíam vendendo estas marcas. Né? Isso aconteceu com o nome de domínio de internet também, num dado momento. Sim, então, isso foi muito comum, né? Isso. E depois essas pessoas buscavam os reais donos para vender, né? Isso, exatamente. Então, isso lá atrás, há um bom tempo, foi uma prática comum. E para evitar esse tipo de coisa, muito principalmente com relação à marca, né, se impôs essa necessidade de você
estar vinculado à atividade. Então, se o Henrique quiser abrir um restaurante, mas não atuar com esta área, ele não vai ter a proteção de marca. Entendi. Tá? Então, é importante, sim, para todo empreendedor, principalmente aquele que está começando um negócio, no seu processo criativo, dentro da sua agência lá, que pede, olha, eu quero desenvolver uma marca, partindo do naming, a escolha do nome, sim, até o branding e a execução dos materiais de identidade visual, criação de site e tudo mais. Nesse caminho, é importante que ele tenha ali um especialista em propriedade intelectual, né, para que possa auxiliá-lo na proteção dessas marcas. Sim. Tá? Eu tenho uma pergunta de qual o melhor momento, então. Então, pelo que eu acho que já fica dentro do que eu ia te perguntar. É antes, então. O momento ideal é no momento em que ainda você está com essa empresa ou com esse novo serviço. Sua empresa já existe, mas você vai lançar um serviço novo, um produto novo. É num momento ainda embrionário. É no momento pré-lançamento. Pré-lançamento de qualquer coisa. Uhum. Ou seja, se você vai criar uma empresa, né, você pode, claro, quando você vai constituir uma empresa, você vai colocar lá na sua empresa um nome empresarial. Sim. Este nome empresarial, tal qual a marca, ele está inserido num balaio chamado sinais distintivos. Tá. E dependendo da situação, uma marca pode impedir o uso de um nome empresarial e vice-versa. Sim. Não é? Então, sim. Quando vocês vai... Eu estou no momento que eu vou abrir a minha empresa. O contador vai lá, dá entrada na junta com aquele nome empresarial. Antes disso, já verifica se tem marca para aquela atividade que você pretende desenvolver. Tá? Se não tem, ótimo, já dá entrada na junta comercial e, ato contínuo, já deposita um pedido de registro de marca para este nome que você quer atuar enquanto empresa, tá, no INPI, para você ter a proteção da sua marca em todo o território nacional. Tá. Isso para quem vai iniciar uma empresa. Não, mas eu já tenho uma empresa e eu desenvolvi um novo produto. Perfeito, então você já tem uma empresa, protege a propriedade intelectual, quer seja se esse produto é inovador o suficiente para ter uma patente, sim, né, com as características técnicas, proteja por patente. Tá. Lembrando que ali você protegeu as características técnicas. Técnicas. Mas esse produto vai para o mercado com um nome. E esse nome desse produto ou desse serviço é uma marca. Tá. Então, verifique se para aquele produto ou para aquele serviço que você vai prestar, aquela marca com a qual você quer inserir esse produto ou serviço no mercado já existe. Se não existir nada que seja idêntico, semelhante ou tenha alguma afinidade com esse produto ou com a atividade que você vai prestar, proteja essa marca também. Tá. E você sabe, agora, é uma coisa, uma experiência, né, assim, de vida mesmo. Gente, vocês pensam que não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, não, ao longo dessa minha experiência em agências, tá? De sermos procurados por algum cliente, e a gente já iniciado o processo de branding, né, o processo de marca, e realmente já com o logo, às vezes, definida, já cascateando para a identidade visual e tal. E aí, de repente, a gente sempre tem um protocolo, porque a gente conhece esse processo com o Henrique há mais de 10 anos, né, Henrique? Acho que a primeira marca que você registrou para a gente, acho que deve ter 13... 2009. 2009, é bem antigo. Então, assim, é uma coisa que eu já trouxe na minha experiência há muito tempo. Então, a gente sempre pergunta, mas às vezes o cliente fala, a gente está vendo. Ah, não, a gente já tem, né? E diversas vezes a gente teve que interromper o processo, o cliente ficou extremamente frustrado porque ele teve que voltar muitas casas, até de naming mesmo, né? Aquele nome, ele não podia dentro daquela categoria. Olha o gasto que já envolveu, frustração. Então, assim, é muito importante. É por isso que eu chamo a atenção. Muito se faz nesse processo de criação da marca. Se faz o processo de naming.
ato contínuo, já se faz o processo de branding. Tá. Eu colocaria, uma sugestão minha, que entre o naming e o branding, você tenha um searching. Tá? A gente faz isso com vocês, né? Isso. É aquele intermediário, às vezes, porque eu já percebi, muitas vezes o cliente falava assim para mim, não, já fiz. E a gente acreditava, toca o barco. Era mentira, às vezes não tinha feito. Ou às vezes ele achava que o que ele tinha feito era o que era preciso, mas não, ele tinha feito ele entrou às vezes no registro BR, por exemplo, e ele checou só o domínio do site, mas isso é muito diferente, né? E muitas vezes ele verifica lá no registro BR, verifica a possibilidade do registro BR e já faz o registro do nome de domínio. Mal sabe ele que o nome de domínio de internet, tal qual a marca, tal qual o nome empresarial, estão no mesmo balaio chamado sinais distintivos. Entendi. Cada um com a sua característica própria, é claro, pode servir de uma forma ou de outra para impedir o uso do outro sinal, dependendo da situação. Entendi, né? Sim. Por isso, para que você tenha esse processo bem definido, entre o naming e o branding, seria importante você fazer essa pesquisa de uma maneira muito mais... Deu uma travadinha, acho que no Instagram, voltou. No Instagram deu uma travadinha. Voltou. Vamos lá. Então, entre o naming e o branding, é importante que o empresário faça essa busca exatamente para que ele não avance numa identidade visual, numa criação de materiais, de repente já saia fazendo esses materiais, ou mais ainda, ele está tudo pronto, ele já começou a divulgar, o site dele foi divulgado, ele está fazendo negócios já, começa a ter até um conhecimento de mercado, né? O mercado começa a conhecê-lo pelaquela marca. Sim. E aí ele recebe uma cartinha. Sim. Uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca. E quanto? Não foi uma, nem duas, nem 20 vezes que entraram em contato com o escritório dizendo, olha, mas eu já tinha tudo pronto, eu fiz uma busca e não encontrei nada. Por quê? Porque a busca de marca, ela pode ser feita por qualquer pessoa. A autarquia federal, inpi.gov.br, ela permite que você faça uma busca. Mas o leigo, vamos dizer, a pessoa que não está acostumada a fazer esse tipo de busca, ele vai fazer uma busca da marca exata, ou eventualmente com alguma variação, né? E ele se depara com, assim, nenhuma anterioridade encontrada. Ele fala, nossa, tá tranquilo. Tá, sim. Mas essa busca, essa análise de marca, ela é muito mais sofisticada do que isso. Tá, entendido. E agora, Henrique, tem uma coisa que é o inverso, né? Então, vamos pensar assim, a empresa ela já está constituída, ela já tem registro de marca, ela é uma grande empresa. Eu percebo um comportamento também nos nossos clientes de pequenas coisas. Não há o hábito instituído de registro de pequenas iniciativas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que um cliente bolou um seminário, vamos dizer assim, um fórum, tá? E é um fórum anual, e é um fórum que ele começa a trabalhar a reputação de marca, a se consolidar dentro daquele assunto, né? E ele tem grandes investimentos, e ele lançou isso. Só que isso já está numa rotina do marketing, isso já está numa rotina do RH, né? Isso não envolve-se o jurídico. E aí, muitas vezes, acontece que você sai com isso para o mercado, né? Começa a divulgar e a sua concorrência, nada impede de que ela cria uma iniciativa muito parecida e muito próxima. É isso mesmo? A empresa, um concorrente pode fazer... Como que é isso? São dois aspectos distintos, tá? Por óbvio que, se você pensa nesse congresso como um produto do seu trabalho, como um produto do seu negócio, por óbvio que você deve proteger essa marca, né, desse congresso que vai ter anualmente e que você vai se tornar conhecido por este congresso. No segmento do direito e na área de propriedade intelectual, nós temos os nossos congressos nacionais e internacionais
que tem o seu renome. Agora, imagina um terceiro indo e fazendo algo semelhante. Sim. Né? Ó, a Thaís Cardoso Galindo tá falando exatamente esse ponto. Ó, criar sonhos, ela falou, investir em material, gerar uma presença e tudo ir por terra é frustrante demais. E a Mariana diz que é super comum isso acontecer na área de eventos. Essa questão de você não registrar, né? Acho que é porque é uma rotina, é um evento, as pessoas não associam que isso tem um peso ou uma importância de uma marca como estou começando uma empresa, não é isso? Exatamente. Ou estou lançando um produto. Exatamente. Por quê? Porque, de primeiro, você tem a ideia de que vai ser um evento único. No primeiro momento, você fez a primeira edição do evento, você desconhece qual é o potencial desse evento, como vai ser a aceitação desse evento. Sim. Na medida em que você teve uma excelente aceitação, que você vai fazer o segundo, você já começa a se questionar por que no primeiro você já não depositou a marca desse seu congresso. Sim. Né? Quando você tem uma marca do seu congresso registrada... Eu nem sei se, ó, Henrique, eu nem sei se a pessoa começa a se questionar. Eu acho que isso passa batido pro segundo. Sério mesmo. É um assunto que não tá no nosso dia a dia, Henrique. Normalmente o momento em que essa pessoa vai se questionar é o momento que ela vê um congresso semelhante ao dela. Exatamente. É que quando já saiu do controle dela, uma cópia, né? Normalmente, você vai se preocupar, né, com a propriedade intelectual daqueles que não têm isso no seu dia a dia, tá? Daqueles que não têm a propriedade intelectual enraizada no seu negócio. Eles vão se preocupar com isso no momento em que um concorrente começar a fazer sombra. Sim. Quantas e quantas vezes você vê... nós temos aqui... Existe um trabalho de colidência de marcas, por exemplo. Você tem um cliente lá, a Gaudí tem as suas marcas, e nós verificamos uma empresa na Bahia, que também é Gaudí, ela nem é de publicidade, mas, enfim, ela faz eventos e tudo mais. E aí eu pego e falo, Aline, olha, tem uma empresa lá da Bahia que está com uma marca semelhante à sua. A atividade não é a mesma, mas tem uma afinidade, porque eventos, publicidade e tal. Tudo bem. Aí você fala, Henrique, essa empresa está lá na Bahia, não vai me atrapalhar, eu não vou fazer nada. Ah, tudo bem. Né? É uma postura de proteção de patrimônio. Mas você alertou. Mas aí o que acontece? Aí essa empresa, esse evento que ela fez, se transformou num evento nacional. Tá. Já começou... Tá. E aí a próxima edição desse evento vai ser em São Paulo. Então não incomodava antes, porque era regional. Isso. Passou a incomodar porque cresceu. E na medida em que cresceu, começou a incomodar. Certo. Né? Então, se você tivesse a sua proteção de marca, como de fato tem, né, a gente teria como tomar providências para fazer o quê? Para resguardar esse patrimônio intelectual pelo uso indevido de um terceiro. Tá? E o investimento, ele é considerado peanuts, perto dos benefícios que você pode colher com a proteção de marca. Sim. Imagino. Eu acho que é postural mesmo, a gente precisa, eu acho que os profissionais das áreas, né, de marketing, de comunicação, RH, quem produz eventos, quem produz iniciativas, às vezes, vou dar um exemplo, a gente está aqui, a Gaudí criou o Papo de Quinta, né, nós temos um Papo de Quinta, é uma marca, é um subproduto nosso, né, isso acontece a todo momento dentro do marketing, mas... eu vejo, poucas vezes eu vejo essa mudança de chave, acho que eu preciso proteger este nome, esta iniciativa, né? Até o Aduir está falando aqui que é uma questão cultural. Boa noite, Aduir. O senhor sempre prestigiando. Um beijo para o senhor. O Aduir está falando sobre a questão cultural. E, de fato, não é? Sim. Ainda temos, infelizmente, mas eu espero que por pouco tempo, ainda temos aquela ideia de que, não, olha, proteger propriedade intelectual no Brasil é só para grandes empresas. Proteger propriedade intelectual no Brasil custa muito caro. E entende como custo, como o próprio senhor Duri falou, não como investimento. Né? Olha, a propriedade intelectual no Brasil demora muito tempo. Né? Quando nós falamos em marcas hoje, nós já estamos
em padrões internacionais de tempo de registro de marca hoje. Tá? Já se demorou muito tempo, mas hoje não mais. Né? Patente. Então, qual é o timing disso, Henrique? Você entrou com um pedido, isso é breve? Quanto é, para a gente ter noção, mais ou menos? Para mim, eu atuo com propriedade intelectual desde 2001, vivenciando o dia a dia dessa área, tá? O tempo que se tem hoje, que é de aproximadamente, em média, 10 meses, ele é breve. Tá bom. Porque eu venho de um momento em que se protegia marcas em 3, 4, 5, 10 anos e não saía um registro de marca, sendo que a própria proteção da marca inicial é por 10 anos. Não, e normalmente quando você cria uma iniciativa e ela vai ter um escopo maior, você faz com antecedência mesmo. Exatamente. Tá, é parte do teu projeto estratégico. É parte do planejamento. Sim, é parte desse plano, né? É parte desse plano. E tem uma coisa que você tinha me dito, que eu acho que é super, que faz parte, né, do que eu tinha te perguntado, da importância, né? Conta pra gente sobre essa ótica que eu vou te colocar. Uma marca não protegida é muito mais difícil você mensurar o valor dela. Sem dúvida. Ou seja, então assim, dá para monetizar. Então a gente tem que proteger mais. Dá um pouco da explanação sobre essa ótica. Sem dúvida. É claro para a grande maioria que a Nike, né, o McDonald's, a Amazon, a Apple e tantas outras têm um patrimônio, são avaliadas em milhões, bilhões de dólares. Sim. A grande maioria dessa valorização se dá pelo ativo intangível. E esse ativo intangível, na maioria das vezes, marcas. Tá. Com uma marca registrada, você pode tomar uma série de providências. Então, a marca registrada, primeiro, te dá direito exclusivo de uso daquela marca vinculada àquela atividade em todo o território nacional. Tá. Segundo, permite que você rentabilize com essa marca, na medida em que você é um detentor exclusivo, você pode licenciar terceiros. A Gaudí quer, eventualmente, expandir os seus negócios e vai licenciar uma agência do Sul, uma do Norte, uma do Nordeste, uma do Centro-Oeste, para utilizar a marca Gaudí. E vai atuar a partir das diretrizes e regras de qualidade que a Gaudí lhe impor. Sim. Com toda uma metodologia Gaudí. Tá. Né? E com isso vai ser rentabilizado pelo licenciamento dessa marca. Mais do que isso, a Gaudí ou qualquer empresário quer expandir os seus negócios para um sistema de franquia, por exemplo. Tá. Né? Relevante, sim. Todo negócio que quer expandir para um sistema de franquia, um dos requisitos para que ocorra isso é que o ativo intangível, as marcas principalmente, estejam protegidas. Porque dentro desse grande sistema, né, que é o franchising, uma das negociações é exatamente o licenciamento da marca. Tá bom. E aí entra know-how, patente, trade dress, que é, por exemplo, o conjunto imagem até da fachada, né? São as características de fachada e tudo mais. Até de embalagens, de produtos, de gôndolas, de disposição interna de loja, tudo isso ele está dentro de um patrimônio intelectual, aí, de um goodwill. Né? Então, proteger propriedade intelectual significa isso, significa você poder rentabilizar com a propriedade intelectual. Mais do que isso, você pode combater o uso indevido de terceiros e você pode perpetuar o uso dessa marca, desde que você continue atuando nesse mercado. Sim. Né, com esta marca, ela é protegida por 10 anos e depois por prorrogações sucessivas de 10 em 10 anos, por quanto tempo demorar você tiver interesse em explorar aquela marca. Tá. Aí você me deu exemplo, quando a gente bateu um papo de alinhamento para a live, o exemplo do mapping. Eu acho que, né, é um exemplo de perpetuação
Exatamente. Ali a gente estava falando é o benefício e vamos dizer, os riscos de você reviver uma marca que já foi famosa no passado, que tem toda uma notoriedade por trás e tudo mais, e você trazer ela para o momento presente. Isso está acontecendo com a marca do Mapping, por exemplo, né, que acredito que para quem é de 95 para frente já não sabe mais o que é. Sim. Mas para trás, puxa vida, passou tempos e tempos visitando as lojas Mapping em Sim. todos os lugares, no centro da cidade, nos shoppings e tudo mais, né? E era o passeio do final de semana para muitos. Sim. Não é? E a marca foi consolidada como a maior loja de departamentos, né? De forma que, com a quebra, né, o que restou? Restou a notoriedade deste patrimônio intelectual, que Sim. inclusive foi valorado, ou seja, você tem a possibilidade de fazer o valuation dessa propriedade intelectual. Legal. E levar a leilão, por exemplo, no caso do Mapping, por conta da falência, né, do Mapping. Então, como é que a gente salda os credores? Na hora que não tem mais dinheiro, vamos começar a pegar o que tem aí. E uma das coisas era a marca. Entendi. Olha, vamos ver quanto é que vale a marca no mercado. Vale tanto. E aí, quem adquire essa marca, ela adquire, sim, toda uma notoriedade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela adquire todos os vícios, todos os eventuais problemas que essa marca ocasionou. Tá. Né? E ela tem que fazer um trabalho muito grande de marketing, de gestão, né? Porque, por óbvio, que vão surgir, por exemplo, reclamações trabalhistas achando que se trata da mesma empresa, que é uma continuidade da mesma atividade. É verdade, tem esse ponto. Quando, em verdade, não é. Claro. Não é? É um novo negócio. Sim, né? sim. Mas Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente tem aqui um comentário da Mariana, sobre o assunto que a gente estava falando, né? Que é comum, quando vão publicar o site do evento, identificar a duplicidade de nomes, quando já está na etapa de publicação, né? O Rogério Moreira, né? Tem um blog, o Henrique registrou nossa marca, que nos ajudou a barrar muitas cópias. Obrigado pela presença. A gente teve uma situação de um cliente nosso, nós fizemos o registro, ele é uma empresa de crachás, tá? E nós fizemos a proteção da marca dele. Tá? E olha só, ele, no segmento de crachás, ele é referência no mercado. Tá. E aí existe uma prática, principalmente na internet, de você vincular, os concorrentes acabam por vincular a marca do produto de referência a si próprio. De forma que, por exemplo, ao buscar no Google por Gaudí, por exemplo, eu acabe encontrando não a Gaudí, mas a concorrente da Gaudí. Tá. Isso significa que, por trás, o que ele fez? Ele utilizou a marca da Gaudí como um AdWords, como uma palavra-chave. Entendi. Que esteja vinculado ao site dele. Entendi. Isso é uma violação de marca. E com base num certificado de marca, por exemplo, você consegue quebrar isso. Você simplesmente encaminha para o Google e fala assim, tudo que tiver relacionado a isso aqui. Você não pode... Gente. Mais uma aplicabilidade e importância do registro. E o Google faz isso, tá? Ele tem essa varredura. Importante. Henrique, como é que o Conar, como que você atua, pensando aí nos seus clientes agência, no nosso segmento aqui, a propriedade intelectual, né, os impactos, então, que a propriedade intelectual tem nas campanhas publicitárias e como que o Conar se insere nesse assunto todo? O Conar, né, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, ele é um órgão consultivo, porém muito respeitado, né, no segmento publicitário, e as recomendações dadas pelo Conar, em virtude de conflitos existentes entre campanhas publicitárias, são muito bem aceitas e respeitadas e acatadas pelos players aí. Legal. Né? Sim. Nós tivemos já algumas experiências em Conar
com relação a campanhas publicitárias, por exemplo, jingles, né? Com relação até a questões vexatórias. O consumidor pode fazer denúncia de que ele entendeu que aquela campanha publicitária está em desacordo com normas de bons costumes e tudo mais. Tem isso muito próprio em campanhas vinculadas a cervejas, coisas desse tipo. Né? Tá bom. Você tem situações envolvendo disputa entre embalagens. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um cliente nosso foi acionado por um concorrente junto ao CONAR por conta de uma suposta violação de cores e características de embalagem de um produto dele. E nós fomos discutir isso no CONAR. Né? E é um ambiente muito multidisciplinar. Né? E facilita quando você já tem, se essa embalagem, se essa característica, isso você sente que facilita nessa discussão com o CONAR, uma eventual necessidade de se apresentar no CONAR, facilita se você já tiver um registro, se você tiver isso, acredito que sim, né? Faz toda a diferença. Sem dúvida. Né? Então, ali você vai discutir questões de padronização de cores, por exemplo. Né? Aí já envolve muito mais a questão do que eu falo que é o trade dress, né? Que é o conjunto imagem das embalagens e das características de um produto ou de um estabelecimento e tudo mais. Legal. Mas é bem bacana a atuação do CONAR, muito ativo, né? Muito ativo mesmo, e a gente consegue discutir bastante coisa ali. Legal. A Lídia aqui já quer que a gente fale do LGPD. Vamos entrar nesse papo, então? Prazer em ver você aqui. Poxa, obrigado. Henrique, por que surgiu esse assunto que tem assombrado nossas vidas desde aí de poucos anos para cá? E, assim, por que surgiu? Tem se falado muito em Lei Geral de Proteção de Dados, dos dados. Tá, vamos lá. Existe toda uma... Essa preocupação veio de uma preocupação europeia, tá? Culturalmente, aqui utilizando a palavra do senhor Aduir, culturalmente, os europeus são muito mais preocupados com os usos de dados pessoais do que nós aqui, muito mais, vamos dizer, calientes, vamos dizer assim. Nós somos mais acolhedores, né, e tudo mais. Eles não, são mais formais, mais preocupados. Passionais, nós somos. Mais reservados e tudo mais. Né? Então, na Europa começou a discussão já há muitos anos atrás, mas em 2016, com muito mais intensidade, com o surgimento da GDPR, que é a GDPR, vamos dizer assim, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Né? E aí o que acontece? Foi imposto da seguinte forma: todo mundo que quiser fazer negócios com a Europa vai precisar estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. Muito bem. Aí, a partir disso, nós tivemos o escândalo da Cambridge Analytica. Né? Esse escândalo foi no momento das eleições americanas, né? Em que, através de manipulação de dados pessoais contidos nas redes sociais, foi possível fazer uma estratégia, né, para que o Donald Trump tivesse maior aceitação, né, dos eleitores americanos, e isso, de fato, resultou no que resultou. Na sua eleição, sim. Então, é verdade que eu recomendo para todos que quiserem entender um pouquinho sobre o tema, um documentário chamado Privacidade Hackeada, está disponível no Netflix, né? E é bem bacana, que vai tratar todo desse momento e o quanto a gente é invadido, né, por estratégias que são traçadas a partir dos nossos dados pessoais. Né? E aí, com base nisso, numa pressão muito mais internacional, né, que o Brasil, então, falou: nossa, precisamos fazer a nossa lei de proteção de dados. Sim. Né? Enquanto na Europa se demorou anos discutindo, a gente falou: não, nós somos capazes de fazer isso em 2 anos. Entendi. Mas não é. É claro que proteção de dados não é algo novo. Né? Você tem
questão da intimidade, da proteção dos dados, desde a Constituição de 88, passando pelo Código Civil, né? O Código Civil de 2003 fala sobre direitos de personalidade, intimidade, bom nome, reputação, né? Aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, também trata desse assunto. O Código de Defesa do Consumidor é de 90. Né? Nós temos o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet trata especificamente sobre o uso de dados a partir de uma única regra, consentimento. Né? E aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, né? Uma lei que tinha uma intenção de entrar em vigor em 2019, né? Mas não, foi prorrogada, né? Ela teve algumas prorrogações, entraria em vigor agora em 2020, e aí nós estamos no imbróglio, mais ou menos, porque existe uma medida provisória, que é a 959, né? E esta medida provisória, ela leva a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021, e a aplicação das penalidades, as sanções, né, pelo maltratamento de dados pessoais, para agosto de 2021. Tá? Mas essa medida provisória ela precisa ser convertida em lei. Né? Se não for convertida em lei, ela teve uma prorrogação agora no Senado de mais 60 dias. Ela entraria em vigor, se não tivesse essa MP, entraria em vigor agora em agosto, agora, não é isso? Dia 16 de agosto. Agora, vamos falar o seguinte, a gente tem uns 10 minutinhos por término da nossa live. Tá bom. Eu acho que é importante dizer assim, vamos dizer que essa MP não existisse. E eu sei que a gente precisa de uma live só sobre isso, tá? De um workshop. É verdade. O tema é complexo e existe. E o senhor Aduir até deu uma dica aqui. Henrique, esse assunto é tão importante que merece um canal educativo. Acho que ele está falando da propriedade intelectual e de todo esse assunto, tá? Ele está falando de um novo produto da Gaudí, veja só. Né? Ou da Moura Rocha, né? Ele até comentou aqui que dados pessoais são fonte de renda. Existe um clichê que estão utilizando aqui, dizendo que dados pessoais é o novo petróleo, sabe? Pois é, não. E aí a gente tem... Sim, a gente tem falado, isso a inteligência artificial por trás disso, o BI, né, que análise a gente faz desses dados e, de fato, extrai comportamento de consumidor, enfim, a gente consegue prever demandas futuras, enfim. Mas eu acho que o que eu queria que você falasse, vamos dizer que essa MP não existisse e entrasse em vigor. O que os meus queridos clientes da área de marketing, RH, como que a gente pode ajudá-los? E eles mesmo ouvindo esse nosso bate-papo, como eles podem se preparar? Tá. Primeiro é bom dizer o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, tal qual a GDPR, não é algo que vai entrar em vigor e vai trazer um pânico. Acho que não precisamos de pânico. As próprias empresas que precisaram se adequar à legislação europeia, muitas delas ainda se adequam hoje a isso. Então, é algo que você tem que começar a culturar dentro da sua empresa. Primeiro ponto, diagnosticar os dados que você utiliza. Existe uma série de princípios que devem ser verificados na utilização dos dados pessoais. Lembrando que os dados pessoais são tanto no ambiente virtual, internet, como aquelas fichinhas, aquele seu arquivo morto que você tem em papel. Aquilo também aplica-se ali, tá? Sim. Mas você tem que começar a analisar o seguinte, quais dados eu utilizo aqui dentro da minha empresa? Eu preciso desses dados? Existe uma outra forma que eu possa obter a informação que eu quero, sem ter que ter acesso a esse tipo de dado? Então, você começa a minimizar os riscos. Tá? Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico de como está o tratamento de dados pessoais pela empresa hoje. Tá. E aí você vê o seu cenário real. Tá? E a partir daí, começar a implantar medidas. Né? Porque não é pelo fato de que você violou ou houve um vazamento de dado pessoal. Então nós já vamos multar você em 2% sobre faturamento, que é uma das penas. Mas vai haver... então isso é real, vai haver multa mesmo. Vai haver multa de 2% limitada a 50 milhões de reais. Tá? Mas esse é o último cenário, sabe? Então,
Aí, na hora que você tiver esse vazamento, o que vai ser importante para graduar essa pena? Olha, o que você tem feito para minimizar os riscos? Olha, eu tenho uma cultura, eu tenho treinamentos constantes do meu pessoal de RH, do pessoal de marketing, né, do pessoal de vendas. Eu tenho uma política interna, não só bem escrita, mas bem aplicada, porque nada adianta você ter uma política linda que não é aplicada. Tá bom. E uma cultura top-down, ou seja, a importância de se proteger com relação à proteção de dados, de dar o tratamento correto, tem que partir do diretor, do sócio, do presidente da empresa. E lá vir descendo as escalas. Certo. Do contrário, nunca você consegue fazer a implementação de situações como essa. Mas enquanto não está vindo nenhum direcionamento, então, trocando para o nosso dia a dia aqui, eu posso entender que o que as áreas de marketing, RH e áreas, enfim, que tratam, que têm acesso a informações dos seus clientes, dos seus fornecedores, até dos seus profissionais, né? Dos seus funcionários, que, então, comecem a instituir uma cultura de raciocínio, de se aquele dado que já está num automático, você pedir para esses seus públicos, se eles, de fato, são essenciais ao que você vai oferecer como serviço ou como produto. É esse o raciocínio? Para que você quer esse dado, sabe? Então, por exemplo, você está lá preenchendo um formulário e dentre os dados tem lá para você dar informações, como a gente estava conversando à tarde. Olha, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Você ganhou uma camisa e você já tem aquela cor, ou você não gosta de xadrez, você vai trocar. Por que a gente tem que dar o nosso CPF? Exatamente. Eu posso falar, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, meu marido, ele não troca. Ele fala assim, ele é advogado, ele fala, não vou, isso não é correto, ele discute, tem dias que ele está mais inspirado e menos, tem dia que ele topa e fala, vai, tudo bem, mas ele já voltou para casa, ele fala, eles não têm que me pedir isso, meu CPF, né? Por natureza, nós já somos combativos, advogados. Mas todos nós deveríamos questionar isso. Hoje, nós acessamos um aplicativo qualquer, baixamos nos nossos aparelhos celulares e simplesmente damos um lá, de acordo com a política de uso. Mas você nem viu o que tem ali. Né? Situações envolvendo aqueles aplicativos de envelhecimento, rejuvenescimento, mudança de sexo e X. Poxa, ali estão pegando características sensíveis, que são as características faciais. Biométricas. Né? Mas para que está sendo utilizado isso? A gente não tem a cultura de ler. Né? Fizeram uma brincadeira, inclusive, de colocar, por exemplo, olha, como uma das cláusulas daqueles termos de uso, olha, aqui você está cedendo a sua alma ao diabo. Tá bom, eu vou... Ninguém lê mesmo. Eu vou dar um de acordo, porque eu quero mais brincar com o joguinho no meu celular, sabe? Então, eu acho que se as empresas e as marcas começarem, então, né? Eu acho que isso já é uma coisa que dá para começar, mesmo com essa obrigatoriedade ou não, porque isso é respeito ao teu cliente, ao teu consumidor, né? Peça o que é essencial. O que não for, já começa uma política de... Então, tira, né? Então, não peça. Então, não utilize esse dado dessa maneira. É bem por aí. É o princípio da finalidade. Tem a finalidade de eu pegar aquele dado? Tem alguma finalidade específica? Você trouxe um termo, Henrique, um pouco antes, quando a gente começou a falar de LGPD, que tudo se resume e aí é uma palavra que você usou, que eu achei que é isso. Se a pessoa se sente, não é incomodada, mas você usou um termo que tudo se resume a uma coisa assim, né? Na verdade, é questão de privacidade. Né? Tá. Então, existem uma série de bases legais pela Lei de Proteção de Dados, que demanda um bate-papo específico sobre isso, mas existem várias bases legais que eu possa utilizar os dados. Uma dessas bases, e é uma base bem frágil, é o consentimento. Então, se eu consentir... Era essa a palavra. Se eu consentir com o uso dos dados, essa é uma forma de utilização de dados pessoais. Tá bom. Mas, de repente, não é a melhor. Via de regra, não é a melhor para nós que vamos utilizar os dados pessoais. O consentimento não é o melhor. Por quê? Porque é bom saber que o dono do dado sempre é a pessoa física. Nunca você. Você pode ser dono da base.
mas não do dado que está na base. Tá bom. Tá? Então, na medida em que eu não concordo mais, eu revogo esse consentimento e falo para que você retire da sua base os meus dados. Né? E como é que você demonstra para mim que você, de fato, retirou da sua base, do seu backup, do seu arquivo morto, Sim. os meus dados pessoais? Sim. Então, se eu posso dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrar ou não em vigor agora, é irrelevante do ponto de vista do estar em conformidade, em compliance, para demonstrar transparência, segurança. Já faça isso, mesmo antes de estar obrigado, né? Essa é a mensagem, né? Se você puder, se você tiver condição de mostrar para o seu consumidor, para o seu cliente, que você se preocupa com a privacidade dele, que você invade minimamente, o mínimo possível, os dados, né? Você vai ser diferenciado daquele que você entra com o Wi-Fi ligado numa loja, num shopping center, e logo você já recebe um SMS das promoções que você nem autorizou. É triste, né? É triste. É muito triste. Henrique, nosso tempo está acabando aqui. Mas foi muito legal. Daiane, parabéns pelo conteúdo. Precisamos de uma live só de LGPD. Lá, Henrique, te falei, os clientes estão querendo. Esse assunto, porque todos querem fazer, né? A gente entende isso. Eu acho que é importante trazer mais isso até para a área, né, de comunicação, porque a gente não vê conteúdos, né, por aí muito direcionados para a nossa área. Então, a gente se sente meio carentão, assim, né, de como aplicar, o que fazer, o que a gente vai continuar podendo. Mas essa dica que você deu é muito legal. Eu acho que aí já fica um bom norteador para nós. Se eu pudesse dizer assim, comece mudando um grau. Mude um grau na forma como você faz tratamento de dados pessoais, né? E nessa medida você vai trazendo para uma privacidade, para um tratamento adequado de dados. Legal. E a partir disso você vai criando políticas e, como disse, implantando políticas, que nada adianta a política estar no papel. Sim. E você vai estando cada vez mais próximo para quando esta lei de fato entrar em vigor, né, você tenha que tomar medidas menos drásticas, né? Menos drásticas, exatamente. Sim. E você já vai ter a tua equipe aculturada nisso. Ótimo. Isso é importante. Muito legal. Muito bom, Henrique. Muito legal. O seu Aduir também está dizendo que assuntos muito interessantes para um bate-papo tão curto. Muito obrigada. É verdade, seu Vamos pensar nessa continuidade, Henrique. Henrique, quero te agradecer por ter aceito esse convite. Obrigada pela parceria aqui com a Gaudí. Para a gente é super, enfim, você sabe, a gente sempre busca os melhores dentro das áreas aí para suportar a gente nas nossas entregas para os nossos clientes. Então, a gente sempre foi muito bem assessorado aí pela Moura Rocha. Gente, acessem o site mourarocha.com.br. Artigos na área de blog, sensacional. O Henrique produz muito conteúdo pertinente. Muito obrigada. A gente tem 20 segundinhos aqui para você dar um tchau. Eu que agradeço, Aline. Você sabe, eu tenho um carinho especial por vocês. Um beijo a todos em casa. A gente tem um carinho muito especial, eu, a Daniele, né? Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar algo que eu sou apaixonado, que é a propriedade intelectual, né? E trazer um pouquinho da importância da propriedade intelectual. Quem sabe, os que nos ouviram estão aí, vão ter a oportunidade de criar uma cultura de proteção de patrimônio intelectual. Muito bom, Henrique. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.